Você já ouviu falar sobre a Zona Proibida? Não me refiro àquelas histórias infantis de entrar e sair rapidamente. Essas são para amadores. Estou falando da verdadeira Zona Proibida, aquela parte oculta onde eventos inquietantes ocorrem, onde os mistérios mais sombrios se escondem e onde seitas realizam seus rituais. A menos que você seja um explorador experiente, duvido que tenha ido tão longe. Então, permita-me contar um relato. Um que provará que, não importa o quão preparado você ache que está para enfrentar a Zona Proibida, sempre haverá algo ou alguém que o surpreenderá. Ainda me lembro de tudo como se fosse ontem. Era 14 de fevereiro de 2022. Lembro bem porque era o Dia dos Namorados. Minha parceira e eu havíamos nos distanciado. Ela me ligou e, entre lágrimas, disse que tudo entre nós havia acabado. Eu não entendia o motivo. Quando tentei contatá-la novamente, nunca obtive resposta. Preocupado, fui até o apartamento dela, mas alguns vizinhos me informaram que ela havia se mudado dias antes e que estava com outra pessoa. Eu não conseguia entender o que tinha acontecido, mas estava devastado. Você pode imaginar como eu me sentia naquele Dia dos Namorados. Meu plano era passar o dia explorando a Zona Proibida, aventurando-me mais fundo do que jamais havia feito. Estava convencido de que nada poderia me deter. Sempre fui um explorador habilidoso, e depois de estar com minha ex-parceira, que era especialista em sobrevivência, tornei-me ainda melhor. Sentia-me invencível, como se ninguém pudesse me encontrar, não importava o quão longe eu fosse ou o que descobrisse. Quanto mais explorava, mais me aprofundava na Zona Proibida, sentindo que estava perto dos meus limites. Perto de descobrir algo que talvez me colocasse em problemas. Isso seria um passatempo interessante para o Dia dos Namorados, pensei. Então, de repente, uma notificação no meu dispositivo me sobressaltou. Uma mensagem na Zona Proibida. Admito que fiquei surpreso. Não deveria haver sinal ali. Isso tinha que ser algo direcionado especificamente a mim. Mas como alguém poderia fazer isso? Como poderiam enviar-me uma mensagem? Alguém sabia o que eu estava fazendo? Isso parecia impossível. Tomei todas as precauções para não ser rastreado. Ao verificar a mensagem, ela parecia mais um convite. Olá, Alex. Parece ser uma pessoa muito curiosa. Gostaria de se juntar ao nosso jogo? Decidi responder com sarcasmo. Não, obrigado. Acho que estou bem. Talvez outro dia. Tentei não ser confrontativo, mas também não queria entrar no jogo deles. Eu não perguntaria como sabiam meu nome ou sobre qual jogo se tratava. Isso era exatamente o que esperavam que eu fizesse. Supus que o remetente estava relacionado a alguma seita misteriosa que eu estava investigando. Nunca pensei que me enviariam algo assim. Então, a mensagem seguinte chegou. E ela mudou tudo. Infelizmente, preciso que você participe. Caso contrário, você nunca mais verá sua ex. Ao ler isso, fiquei em choque. Como eles poderiam dizer isso? Como sabiam sobre minha ex-parceira? Como poderiam afirmar que ela estava sequestrada? Foi nesse momento que percebi que estava em algo muito sério. Continuei recebendo mensagens. O jogo é simples. Você só precisa adivinhar onde estou. Não é tão difícil, certo? Estou escondido atrás de uma árvore, em uma caverna ou no subsolo. Você só tem uma chance para adivinhar corretamente. Ao ler essas palavras, fiquei completamente paralisado. De estar entediado em casa, triste pelo término, passei a estar em pânico total com a possibilidade de haver um lunático por perto. Ele deve estar mentindo, pensei. É impossível que esteja aqui. Mas antes que pudesse pensar em uma resposta, mais uma mensagem apareceu. Ambos sabemos que não estou mentindo, Alex. Naquele momento, desliguei todos os dispositivos. Eu estava apavorado. Contudo, outra mensagem surgiu antes que eu pudesse reagir. Você realmente achou que me assustaria ao desligar seu GPS? Quem disse que hackeei seu GPS? Você não entende que estou aqui com você? Se você não me der uma resposta em 3 minutos, sua ex sofrerá as consequências. Essa foi a gota d'água. Desesperado, peguei minha arma e comecei a investigar os locais que o homem mencionou.
Sabia que era uma ideia terrível. Sabia que poderia morrer por isso. Mas o fato de ele dizer que minha ex estava presa e sequestrada me fez tomar uma decisão rápida. Primeiro, vasculhei atrás das árvores com a arma em mãos, mas não havia ninguém. Depois, fui para uma caverna próxima. Lá dentro, algo chamou minha atenção. Uma rocha parecia fora do lugar, algo que eu sempre deixava em uma posição específica. Tentei me preparar mentalmente, mas o pavor me consumia. Ainda assim, me aproximei. Com um grito de guerra, movi a rocha. Não havia ninguém. Então, ouvi um barulho atrás de mim. Olhei para a entrada da caverna e, à distância, vi um túnel subterrâneo. A porta do túnel estava lentamente se abrindo, e no meio da escuridão, 2 olhos escuros me encaravam. Apavorado, corri para o acampamento. Atrás de mim, a entrada do túnel se abriu completamente, e passos começaram a me perseguir. Cheguei à minha tenda e tranquei a entrada com força. Do outro lado, alguém começou a bater violentamente tentando entrar. Ouvi gritos cheios de raiva, enquanto a pessoa continuava golpeando a entrada. E então, recebi a última mensagem. 30 segundos. Você estava no subsolo. Essa é a sua resposta. Agora, eu estou atrás da sua entrada. Liberte-a. A entrada começou a ser golpeada com mais força, como se o homem estivesse decidido a entrar de qualquer maneira. Eu ainda acreditava que ele não conseguiria romper a barreira, mas no fundo, sabia que aquela porta não aguentaria muito mais tempo. E eu estava certo. Com um único golpe, a entrada foi arrombada e um homem enorme entrou como um furacão. Ele era assustador. Antes que eu pudesse reagir, ele me agarrou pelo cabelo, me arrastou violentamente pelo chão e me jogou contra a parede da tenda. O impacto foi tão forte que minha visão ficou turva por alguns segundos. Quando consegui recuperar o foco, ele já estava em cima de mim, segurando minha cabeça com uma força esmagadora. Com brutalidade, ele me empurrou para a frente do meu computador. Eu não conseguia entender o que ele queria. Foi quando ele pegou um telefone celular e aproximou do meu ouvido. Uma voz distorcida, claramente artificial, começou a falar. Você estava certo. Eu estava no subsolo. Embora tenha errado ao pensar que estava atrás da sua entrada. Como prometido, vamos libertar sua ex. Ao ouvir essas palavras, minha esperança acendeu por um breve momento. Mas a frase seguinte destruiu qualquer resquício disso. No monitor, conectado a uma câmera de vigilância que eu não sabia que existia, vi uma porta subterrânea se abrindo. Algo foi jogado para fora, caindo no chão com um impacto seco. Era o corpo sem vida da minha ex-parceira. Eu gritei, meu corpo tomado por desespero e raiva. O homem apenas me observava com uma expressão de indiferença. A voz distorcida continuou. Nossos clientes estão muito satisfeitos com sua história. Você merece saber a verdade. Eu estava em choque. Que verdade? Zrenia. Então ele prosseguiu. Sua parceira nunca te deixou. Nós a forçamos a dizer aquelas palavras antes de matá-la. O vizinho que te contou que ela se mudou? Esse fui eu. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Eu mal conseguia processar as palavras que estava ouvindo. Tudo aquilo, o término, a separação, meu sofrimento, foi uma armação cruel. Minha mente girava, tentando compreender como isso poderia ser real. Ela sempre esteve naquele túnel, continuou a voz. Embora o mantivéssemos limpo constantemente para que o cheiro não chamasse atenção. Mas, por quê? Perguntei, minha voz trêmula de ódio e dor. Você é curioso? Achou que poderia explorar os níveis mais profundos da zona proibida sem consequências? Muitos de nossos clientes pertencem a seitas. Eles se divertem mais do que você imagina. E você? Bem, você também se divertiu muito, não é? As palavras dele eram frias e carregadas de sarcasmo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a voz finalizou. Mas todas as coisas boas chegam ao fim, e com isso, tudo termina. O homem que estava comigo largou minha cabeça, como se eu não passasse de um objeto sem importância. Ele caminhou até a saída da tenda,
com a tranquilidade de quem estava em sua própria casa, e desapareceu na escuridão da noite. Eu estava sozinho, encarando o monitor onde o corpo da minha ex-parceira ainda era exibido. Nunca consegui me recuperar do que aconteceu. Nunca mais consegui sair com outra pessoa, explorar a zona proibida ou construir qualquer tipo de confiança. O que vivi naquele dia me traumatizou para sempre. E sabem qual é a pior parte? Sinto que isso ainda não acabou. Às vezes, vejo pessoas estranhas me observando na rua, com sorrisos enigmáticos. Não acho que sejam os mesmos que me atacaram naquela noite, mas membros da seita que os contratou. Sinto que sempre estarão ali, me observando, se divertindo às minhas custas, prontos para atacar quando eu menos esperar. Meu nome é Michael. Obviamente, este não é meu nome real, mas por motivos de segurança, prefiro manter certos detalhes em sigilo. Esta é a minha história, uma história que espero que sirva de alerta para qualquer um que esteja tentado a explorar o mundo obscuro da Dark Web. Antes de me envolver com a rede sombria, minha vida era bem diferente. Eu era um agente de segurança cibernética trabalhando para uma grande empresa internacional. Minha função era proteger dados sensíveis e evitar ciberataques. Era um trabalho rotineiro, mas bem remunerado. No entanto, após alguns anos, a rotina começou a me cansar. A monotonia tomou conta e minha curiosidade me levou a explorar o desconhecido. Tudo começou numa tarde de verão. Durante uma pesquisa casual, acabei encontrando um fórum de discussão fechado, acessível apenas com um convite. A advertência era clara. Somente os corajosos e discretos podem sobreviver aqui. Minha curiosidade, aquele veneno que corre nas veias de qualquer explorador digital, me levou a solicitar acesso. Alguns dias depois, recebi um e-mail criptografado com as instruções. Eu segui os passos, sem imaginar onde isso me levaria. Naquele momento, ainda acreditava que estava no controle, que poderia sair quando quisesse. Mas eu estava enganado. O fórum era diferente de tudo o que eu já tinha visto. As mensagens eram criptografadas, e os usuários usavam apelidos. Um deles, chamado Aquila, parecia estar sempre um passo à frente. Seus posts eram curtos, mas carregados de significado. Durante semanas, fiquei apenas observando, até que decidi interagir. Foi então que Aquila me ofereceu uma oportunidade, uma espécie de trabalho. Ele disse que minha experiência em segurança cibernética era exatamente o que sua organização precisava. Aceitei, sem saber em que estava me metendo. No começo, as tarefas eram simples: rastrear dados, acessar redes privadas, obter informações classificadas. Porém, com o tempo, os trabalhos ficaram mais obscuros e perigosos. Já não se tratava apenas de encontrar informações, mas de apagá-las ou manipulá-las para fins que nunca me foram revelados. Certa noite, recebi uma ligação. O número não aparecia na tela, mas eu reconheci a voz. Era Aquila. Ele estava calmo, quase amigável. Mas o que ele pediu foi tudo, menos tranquilo. "Precisamos que você viaje", disse ele. "Há um trabalho que só pode ser feito presencialmente." Até então, eu tinha realizado todos os trabalhos no conforto da minha casa, protegido por camadas de anonimato. Mas dessa vez era diferente. Ele me deu um endereço, um voo e um nome falso. Eu não tinha escolha, sabia demais e estava envolvido demais para recuar. Meu destino era uma pequena cidade na Europa Oriental. Assim que cheguei, fui recebido no aeroporto e levado diretamente a um hotel modesto. No porta-malas do carro havia uma mala contendo um dispositivo que eu deveria usar naquela mesma noite. A missão era clara: infiltrar-me em uma empresa que servia como fachada para tráfico de armas e drogas. Minha tarefa não era destruí-los, mas obter informações e entregá-las aos meus superiores. O que eles não me disseram
era que eu também teria que eliminar 2 de seus funcionários. Recordo-me de cada detalhe daquela noite como se tivesse acontecido ontem. Cheguei ao prédio às 2 da madrugada. Usei as habilidades que aperfeiçoei ao longo dos anos para desativar os alarmes e acessar a rede de segurança interna. Tudo estava indo conforme o planejado, até que me deparei com um dos funcionários. Ele não deveria estar ali. Era tarde demais para recuar, e ele parecia tão surpreso quanto eu. Em questão de segundos, saquei a arma que haviam me dado e atirei. Foi a primeira vez que matei alguém. Não foi como nos filmes. Não houve drama ou grandes gestos. Apenas o som seco do disparo, o corpo caindo e o sangue espalhando-se pelo chão. Algo dentro de mim quebrou naquele momento. Sabia que nunca mais seria o mesmo. Terminei o trabalho e saí do prédio, entregando as informações conforme ordenado. Mas, por dentro, eu estava destruído. Os trabalhos continuaram vindo, cada vez mais sombrios e perigosos. Com o tempo, me tornei uma engrenagem dentro daquela organização que operava nas sombras. Era eficiente, letal e, o mais importante, invisível. Aquilo continuava me guiando, embora nossas interações fossem cada vez mais raras. Em seu lugar, comecei a ter mais contato com outros membros da organização. Havia uma mulher chamada Irina, que coordenava as missões na Europa Oriental. Ela era fascinante, não só pela sua habilidade de realizar trabalhos complicados, mas pela frieza com que lidava com qualquer situação. Nunca se abalava, não importava o quão sangrenta ou perigosa fosse a missão. Com o tempo, Irina e eu nos tornamos uma equipe letal. Ela cuidava das infiltrações físicas, enquanto eu me encarregava da segurança cibernética. Juntos, realizamos trabalhos em vários países: Rússia, Turquia, França. Cada missão era mais arriscada que a anterior e cada vez mais eu sentia que estava me afundando em um mundo do qual jamais poderia escapar. Um dos trabalhos mais memoráveis foi em Berlim. Nosso alvo era um ex-espião que havia traído nossa organização. Ele roubara informações confidenciais e planejava vendê-las ao melhor comprador. Nossa missão era simples: encontrá-lo e garantir que ele nunca pudesse compartilhar essas informações. Demoramos semanas para localizá-lo. Ele estava bem escondido, utilizando todas as táticas que, ironicamente, eu mesmo costumava usar. Mas finalmente, o encontramos em um pequeno apartamento no norte da cidade. Sabíamos que ele estava armado e que não hesitaria em se defender, mas também sabíamos que ele não tinha chance contra nós. Naquela noite, entramos no apartamento como fantasmas. Irina se movia com precisão impressionante, enquanto eu desativava câmeras, alarmes e qualquer dispositivo que pudesse alertar as autoridades. Quando chegamos à porta de seu quarto, sabíamos que seria rápido. Entramos sem fazer barulho, e antes que ele pudesse reagir, já estava morto. 2 tiros, um no peito, outro na cabeça. Era nossa assinatura. Depois desse trabalho, as coisas começaram a desmoronar. A organização estava mudando. Não era mais discreta como antes e começou a atrair a atenção de outros grupos criminosos. As autoridades também estavam mais atentas. Recebi uma advertência de Aquila. É hora de desaparecer. As coisas estão mudando e quem não se adaptar não sobreviverá. Sabia que ele estava certo. Decidi me afastar, observar de longe. Mas Irina escolheu ficar. Ela disse que não tinha medo, que sempre soube que este trabalho tinha uma data de validade. Foi a última vez que falei com ela. Meses depois, a organização foi desmantelada. Irina desapareceu sem deixar rastros. Alguns disseram que ela foi capturada, outros que foi eliminada por novos grupos tentando assumir o controle. Nunca saberei ao certo. Quanto a mim, usei todas as habilidades que aprendi ao longo dos anos para apagar meus rastros. Deixei tudo para trás e fui para um lugar onde ninguém pudesse me encontrar. O cybercafé do meu bairro nunca foi um lugar particularmente chamativo,
o que provavelmente contribuiu para seu fechamento temporário alguns meses atrás, em junho. Por fora, parecia uma cabana velha e esquecida, com sua estrutura desgastada e janelas rachadas. Contudo, por dentro, o lugar era uma grata surpresa. Pisos de cerâmica brilhantes e balcões elegantes de nogueira davam ao espaço uma atmosfera acolhedora e sofisticada. Eu frequentava o café quase todos os dias para trabalhar nos meus artigos. O lugar era meu refúgio, longe do caos da minha casa, onde meu pai frequentemente se perdia em bebedeiras. Não procurava companhia, apenas a paz necessária para me concentrar. Foi um sábado pela manhã, poucos dias após a grande reabertura do café, que algo estranho aconteceu. Ainda um pouco grogue por causa de um resfriado recente, entrei no lugar e pedi meu café habitual. Enquanto esperava, olhei ao redor, notando as mudanças na decoração. Tudo parecia mais limpo, mais organizado. Após receber minha bebida, escolhi uma mesa tranquila no canto do café e me preparei para trabalhar. Passei horas revisando e editando vídeos de uma série que eu fazia sobre meu treino na academia. Lembro-me de rir sozinho de uma paródia sobre shakes de proteína que gravei com meu amigo Tom. O som das minhas risadas provavelmente chamou atenção, mas logo me esqueci disso. Quando finalmente decidi que era hora de ir embora, algo sob a mesa chamou minha atenção. Era uma bolsa preta, relativamente grande, com bolsos e uma alça de ombro. Parecia abandonada, coberta por uma fina camada de poeira. Instintivamente, pensei que alguém havia esquecido a bolsa ali. Poderia simplesmente entregá-la ao funcionário do café, mas minha curiosidade falou mais alto. Peguei a bolsa e saí apressadamente do café, evitando olhares inquisitivos. Ao chegar em casa, subi direto para o meu quarto e fechei a porta. Com cuidado, abri a bolsa e encontrei algo inesperado. Um laptop aparentemente novo, reluzente. Havia também um carregador, um mouse sem fio e um celular simples, além de algumas toalhas de limpeza para a tela. Liguei o laptop. Para minha surpresa, ele não estava protegido por senha, e logo ao inicializá-lo, percebi que ele rodava um sistema operacional incomum, personalizado. Era algo que eu nunca tinha visto antes, mas a interface era simples de navegar. Após conectar o aparelho ao Wi-Fi, comecei a explorar os arquivos. Dentro de uma pasta rotulada como documentos, encontrei algo perturbador. Uma captura de tela de um fórum online. Havia uma postagem de um usuário chamado Anon, listando um número de telefone sem qualquer explicação ou resposta. A linha de descrição dizia apenas: "Você sabe quem você é." Algo no endereço do site também chamou minha atenção. Parecia uma sequência aleatória de caracteres com a extensão .onion. Já tinha ouvido falar dessa extensão antes. Era utilizada em sites da Dark Web. Abri outra pasta chamada Fotos. Lá, havia imagens de vários lugares, incluindo uma barbearia, uma floresta e o estacionamento de uma casa. A última foto chamou minha atenção. Era o próprio cybercafé onde eu estava mais cedo. Meu coração começou a acelerar. Algo estava errado. Por que havia uma foto daquele lugar na máquina? Mesmo assim, decidi investigar. Peguei o celular encontrado na bolsa e marquei o primeiro número listado na captura de tela. Após 2 toques, a ligação foi desconectada. Tentei outro número e, dessa vez, uma mensagem de voz genérica atendeu. Minha curiosidade crescia, mas também minha inquietação. Resolvi dar uma pausa e deixar o laptop de lado. Naquela noite, liguei a TV enquanto me preparava para dormir. Uma notícia urgente chamou minha atenção. Um jovem barbeiro havia sido encontrado morto em sua barbearia, na cidade vizinha. Meu coração gelou. A barbearia mostrada na TV era a mesma da foto no laptop. Comecei a me sentir paranoico. Decidi dormir, mas passei a noite inquieto, acordando suado e com a sensação de que algo me observava. No dia seguinte, voltei ao café, tentando ignorar minha ansiedade. Trabalhei por algumas horas, mas minha mente continuava presa às fotos e números no laptop. De repente, um homem sem teto se aproximou da minha mesa, estendendo a mão. Ele era magro,
com a barba mal feita e roupas rasgadas. Pediu dinheiro, mas eu estava sem paciência. Estou ocupado, não tenho nada para você. Ele me olhou profundamente e, para meu choque, tirou um celular e começou a tirar fotos minhas. O que você está fazendo? Perguntei confuso. O homem não respondeu. Apenas se levantou e foi embora. Senti um frio na espinha. Era coincidência? Ou ele sabia algo sobre o laptop e as fotos? Decidi ligar para um amigo, Peter, que era especialista em TI. Ele ficou tão intrigado quanto eu quando mostrei os arquivos e o telefone. Sugeri que ele reiniciasse o sistema do laptop, apagando tudo. Peter hesitou. Antes disso, podemos tentar algo, ele disse. Quero testar mais números da lista. Relutante, concordei. Ele marcou outro número e colocou no viva voz. O telefone tocou por um longo tempo antes de cair em outro correio de voz. Então Peter decidiu marcar outro número, mas parou subitamente. Ele olhou para a tela, pálido. Esse é o meu número de telefone, Alex. Meu sangue gelou. Ele completou a ligação e o celular de Peter começou a tocar. Olhamos um para o outro, assustados. Decidimos devolver o laptop ao café na manhã seguinte, mas algo deu errado. Naquela noite, Peter me mandou várias mensagens dizendo que estava se sentindo observado. Pela manhã, recebi uma ligação da polícia. Peter havia sido encontrado morto, baleado dentro de sua casa. A notícia foi um choque. Fui até o café para devolver o laptop, mas ao abrir a pasta de fotos novamente, encontrei algo que me tirou o fôlego. Uma foto da minha casa. E no canto da imagem, havia um rosto sombrio e sorridente, me observando. Meu nome é Daniel, e tenho uma história para contar. Para muitos, isso pode soar como apenas mais um relato de terror, mas para mim, é um trauma real que mudou minha vida para sempre. Sempre que lembro daquela noite, sinto que nunca mais serei o mesmo. Tudo começou em uma reunião casual com amigos no apartamento de Marcos. Estávamos relaxando após uma semana cansativa. Entre conversas e risadas, alguns bebiam, mas eu preferia ficar sóbrio, interagindo esporadicamente e mexendo no meu celular. Em determinado momento, Marcos nos chamou para ver algo no computador. Curiosos, nos reunimos em torno da tela. Ele estava em um chat de vídeo com alguém, mas o que vimos nos deixou inquietos. Do outro lado da câmera, havia uma figura estranha, quase inumana. Seu rosto parecia deformado, como uma máscara derretida ou algo que havia sofrido danos severos. No início, achei que fosse algum tipo de filtro de brincadeira, mas havia algo nos olhos daquela figura que me fez congelar. Eles eram vazios, mas me encaravam com uma intensidade perturbadora. Meus amigos, no entanto, achavam graça. Ei, parece que ele gostou de você, Daniel. Brincaram rindo. Enquanto eles se divertiam, eu não conseguia desviar o olhar. Era como se aquela figura não apenas me observasse, mas olhasse dentro de mim, além do físico. Algo estava profundamente errado. Onde você encontrou isso, Marcos? Perguntei, desconfortável. Não, Omegle, respondeu casualmente. Então ele adicionou com um sorriso malicioso. Na verdade, estamos navegando em um servidor da Dark Web. Meu coração disparou. Eu sabia o quão perigoso aquele lugar podia ser. Implorei para que ele fechasse o chat imediatamente. Você não tem ideia de quem pode estar do outro lado, alertei. Marcos e os outros riram, me chamando de paranoico. Ele finalmente fechou o chat, mas quando olhei para a tela novamente, a figura já não estava lá. O desconforto ficou comigo pelo resto da noite. Ao voltar para casa, caminhei pelas ruas desertas com uma sensação constante de estar sendo seguido. Olhava para trás frequentemente, mas não via ninguém. Ainda assim, a sensação persistia, como se alguém estivesse me observando de longe.
Quando cheguei ao meu apartamento, tranquei a porta e tentei me convencer de que era apenas paranoia. Nos dias seguintes, o sentimento de ser observado se intensificou. Não importava onde eu estivesse, no trabalho, na academia ou até mesmo no supermercado, sempre parecia haver olhos invisíveis sobre mim. Contei aos meus amigos, mas eles riram e disseram que eu estava exagerando. Decidi ignorar e seguir com minha vida. Uma noite, enquanto me preparava para dormir, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Como você está, Daniel? Meu estômago afundou. Eu não sabia quem poderia ter enviado aquilo. Bloqueei o número imediatamente, mas o arrepio na espinha permaneceu. Mais tarde, acordei no meio da noite com a estranha sensação de que havia alguém no meu quarto. Abri os olhos, mas não vi ninguém. No entanto, a presença era palpável, como se algo ou alguém estivesse comigo. No dia seguinte, acordei mais tarde que o normal. Algo estranho estava acontecendo. Meu despertador, que eu havia programado, não tocou. Ao me levantar, senti um cheiro forte de perfume no ar, mas não era meu. O aroma era diferente, como se alguém tivesse estado ali enquanto eu dormia. Foi então que o verdadeiro terror começou. Quando fui abrir a porta para sair, deparei-me com um homem enorme bloqueando minha saída. Seu rosto era familiar. Era a figura do chat de vídeo. Aqueles olhos vazios e o rosto distorcido eram inconfundíveis. Você parece ainda mais bonito agora que está acordado, ele disse, com uma voz grave que fez minha pele se arrepiar. Tentei reagir, mas o medo me paralisava. Minha mente estava em branco, enquanto ele se aproximava lentamente. Por favor, não me machuque, implorei, minha voz tremendo. Ele apenas sorriu, inclinando a cabeça como se estivesse me avaliando. Sinto muito, mas não tenho escolha. Você é a pessoa mais interessante que já conheci e, se eu não te matar agora, nunca mais terei paz. Antes que eu pudesse reagir, ele me agarrou com força e me lançou contra a parede. O impacto foi brutal. Ele envolveu suas mãos enormes em torno do meu pescoço e começou a apertar. Eu lutava por ar, desesperado, mas sua força era esmagadora. Com um último esforço, chutei-o na virilha. Ele gemeu de dor e caiu no chão, me dando a chance de correr. Corri para a porta, mas, para meu horror, ela estava trancada. Busquei as chaves freneticamente, mas não as encontrava. Antes que eu pudesse pensar em outro plano, senti sua mão no meu pescoço novamente. Ele me ergueu e me jogou de volta para o chão. O cheiro de fumaça começou a preencher o ar. Percebi que algo estava queimando. A casa estava em chamas. Ele havia incendiado o lugar. O calor se tornava insuportável e o ar irrespirável. Com todas as minhas forças consegui arrombar uma janela e cair para fora, mas não antes de inalar uma quantidade perigosa de fumaça. Acordei no hospital, com o corpo coberto de queimaduras. Os médicos disseram que um vizinho havia me resgatado no último momento. Apesar de ter sobrevivido, eu nunca mais seria o mesmo. Meu rosto estava desfigurado, marcado para sempre pelo fogo. Eu me tornara, de certa forma, semelhante à figura que tanto me aterrorizou. O homem nunca foi encontrado. A polícia não conseguiu rastreá-lo e ele desapareceu tão misteriosamente quanto apareceu. Agora, minha vida é um constante estado de alerta. Sinto que ele ainda está por aí, observando, esperando. Talvez não seja ele, mas alguém como ele. E isso é ainda mais aterrorizante. Era uma noite gelada de dezembro quando percebi que minha vida havia chegado a um ponto sem retorno. As escolhas que fiz me trouxeram até ali. E o peso da culpa era algo que eu sabia que nunca poderia superar. Tudo começou de forma inocente, como um jogo entre amigos. Nós éramos um grupo unido: Mark, Emily, Jordan, Lisa e eu, Alex. Conhecemos-nos na universidade, compartilhando interesses por tecnologia,
mistérios da internet e explorando o desconhecido. Quando ouvimos falar da Dark Web, aquilo soou como um desafio irresistível. Jovens e arrogantes, acreditávamos que estávamos protegidos por estarmos atrás de uma tela. Na primeira vez que acessamos a Dark Web, foi no apartamento de Jordan. Baixamos o navegador Tor, configuramos VPNs e tomamos todas as medidas de segurança que acreditávamos serem suficientes. Foi emocionante e divertido no começo. Passeamos por sites que eram curiosos e até perturbadores, mas tudo parecia distante e inofensivo. Nosso interesse cresceu. Toda vez que nos reuníamos, dedicávamos horas explorando partes mais sombrias da Dark Web. Cada descoberta aumentava a sensação de aventura, e nenhum de nós acreditava que estávamos realmente em perigo. Até que uma noite tudo mudou. Decidimos nos conectar de casa, cada um usando seu próprio computador. A ideia era compartilhar o que encontrássemos mais tarde. Lisa foi a primeira a acessar. Havia algo estranho em seu tom quando nos contou no chat que estava online, mas ninguém deu importância. Concordamos em nos reunir virtualmente em 1 hora. Quando esse momento chegou, Lisa não respondeu. Tentamos chamá-la repetidamente, mas ela não atendia. No início, achamos que fosse algo trivial, como uma queda de internet. Mas o tempo passou e nossa preocupação cresceu. Foi então que decidi ligar para a mãe dela. Minha preocupação aumentou ao ouvir o pânico em sua voz. Ela subiu para verificar Lisa e, depois de um silêncio que pareceu durar uma eternidade, voltou ao telefone chorando. Há sangue, muito sangue, disse ela com a voz tremendo. Meu coração parou. Corri para a casa de Lisa, torcendo para que fosse algum mal-entendido, mas ao chegar, fui recebido por uma cena que nunca esquecerei. Lisa havia tirado a própria vida. Seu corpo estava no chão do banheiro, rodeado por sangue. Ela havia cortado os pulsos. O mundo ao meu redor desabou. O que era para ser apenas diversão havia se transformado em uma tragédia. Entre a confusão e o choque, notei que o computador de Lisa ainda estava ligado. Aproximei-me da máquina, incapaz de conter minha curiosidade e meu medo. Na tela, havia um chat aberto. A conversa era perturbadora. Alguém na Dark Web a havia manipulado, enviado ameaças, fotos dela e de sua mãe, forçando-a a escolher entre a própria vida ou a de sua mãe. Tudo fazia sentido agora. Aquela figura na tela não era um mero estranho. Era um predador, alguém que usava a Dark Web para caçar pessoas vulneráveis. Lisa tinha sido o alvo dele, e nós a tínhamos colocado nesse caminho. A culpa era esmagadora. Ficou claro para mim que aquele jogo havia saído de controle. O que antes parecia inofensivo, agora tinha um custo insuportável: a vida de Lisa. Os dias seguintes foram um borrão de dor. Não consegui encarar a mãe de Lisa novamente. No funeral, fiquei à distância, incapaz de olhar nos olhos de qualquer um. A realidade era clara. Nossa curiosidade nos levou a brincar com forças que não entendíamos. Após o funeral, afastei-me de todos os meus amigos. Não conseguia mais estar perto deles. Cada conversa era um lembrete de nossa responsabilidade pelo que aconteceu. Mudei-me para uma cabana isolada, tentando encontrar paz, mas ela nunca veio. Meses depois, recebi uma mensagem de Emily. Ela também estava sendo consumida pela culpa. Decidimos nos encontrar em um café para conversar. Quando a vi, percebi que ela carregava o mesmo peso que eu. Não consigo esquecer o que aconteceu com Lisa, disse Emily, com a voz baixa e trêmula. Sinto que tudo isso foi nossa culpa. Eu concordei silenciosamente. Não havia como negar nossa participação. Ela então revelou algo que me deixou ainda mais assustado. Durante meses, vinha investigando a Dark Web, tentando rastrear quem manipulou Lisa. Alex, isso não foi só um cara aleatório. Ele faz parte de algo muito maior. Existem redes inteiras na Dark Web, caçando pessoas como Lisa. Seus olhos estavam cheios de terror. Eu a alertei para parar. Não queria perder mais ninguém.
mas pela determinação em seu olhar, sabia que ela não desistiria. Com o tempo, Emily e eu começamos a nos distanciar novamente. Ela continuou sua investigação e eu permaneci na minha cabana, tentando lidar com meu trauma. Até hoje, não sei o que aconteceu com Emily. Tudo o que sei é que a culpa pelo que fizemos sempre estará comigo.